Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Aqui nós não temos como saber. Estamos com uma instabilidade. Boa noite, vocês estão me vendo? Pessoal, vocês estão me vendo? Parece que sim, né? Porque nós estamos... Boa noite, boa noite. Agora sim estou vendo a mensagem de vocês chegar. Boa noite, pessoal. Eu estou perguntando se vocês estão me vendo, porque o pessoal está ajeitando aqui. Nós estamos esses dias todos novamente com tempestades e estamos com instabilidade. Tem hora que até os notebooks, todo o equipamento não funciona, tá bem? Boa noite a todas, meninas superpoderosas que me enxergaram aqui. E boa noite a todos os meninos superpoderosos que também vão acompanhar essa live. Mais uma live preciosa nessa noite aqui, onde nós vamos falar sobre um tema precioso. Então eu vou falar aqui boa noite para quem está aparecendo para mim, e aí vai ficar para todo mundo, tá bem? Maria da Fé, Miriam, Diene, Nancy, Sandara, Nila Souza, Morgana, Ivone, Célia, Zilda, Ramani, Isabel Murta, Maísa, Nancy Valério, José Newton, olha aí, falamos o nome de um menino superpoderoso, Alda Cipriano. Boa noite a todos vocês, e através de vocês, boa noite a todos mais que estiverem aqui nessa noite especial. Mais uma live promovida pelo Templo Harmonia. O Templo Harmonia, que tem a sua escola iniciática, que estuda ciência espiritual, ciência crística, metafísica, esoterismo, alquimia. Hoje o nosso encontro está muito, muito recheado de informações preciosas. Quero já dizer logo de início aqui nessa live que as informações que nós vamos compartilhar aqui, conhecê-las, tomar ciência delas, é uma chave para a conquista da nossa felicidade pessoal e da melhora da nossa vida. Compreender isso que nós vamos compartilhar aqui é motivo de transformação, uma feliz transformação dos nossos seres e das nossas vidas. E o contrário também é verdadeiro. Não fazer ideia desse assunto é motivo de geração, de sofrimento. Então, por isso, vale a pena compreendermos o que vai ser falado aqui hoje, porque a nossa vida no plano físico também depende do que vai ser falado, do que vai ser compreendido aqui por cada um de nós, certo? Hoje a live é ainda mais especial, porque ao final nós vamos sortear o presente que o Templo Harmonia, Sandara e Arcádia, né, uma das lojas do Templo Harmonia, vão sortear para todos vocês que fizeram os comentários na live da Sandara, no Instagram. Vou pedir para a Sandara colocar aí qual foi o dia da live, a preciosa live onde ela apresentou o seu precioso trabalho, que foi o Diário da Lua, não é? Então, nessa live que tivemos no Instagram, no canal da Sandara, quem fizesse ali os comentários iria concorrer ao sorteio que vai acontecer hoje, não é? Dessa peça artística, né, do Diário da Lua, que vem com uma frequência terapêutica, vem um QR
Code aqui atrás com uma frequência terapêutica. Então, além de ser uma peça de arte artística, é também uma peça terapêutica. Ao final, nós vamos falar de forma mais profunda e vamos fazer o sorteio, tá bem? Os nomes já foram entregues, foi quem fez o comentário até a data de ontem, ok? Então, nós ao final vou falar mais coisas interessantes. Recebi aqui algo muito interessante e vou querer compartilhar com vocês de mais uma trabalhadora da luz do nosso grupo, do Templo Harmonia e da Escola Iniciática do Templo Harmonia. Então vai ser uma grande alegria compartilhar também. Dito isso, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, onde nós colocamos lá o título A Vida Após a Morte. E então aqui, todos nós que estamos aqui reunidos, nessa sexta-feira, emenda de feriado, né? Somos pessoas que nos dedicamos a assuntos evolutivos, espiritualistas, cristãos ou ciência crística, como muitos de nós falamos. E todos nós, então, para estarmos aqui numa sexta-feira, emenda de feriado, todos nós aqui acreditamos em vida após a morte. Tudo bem, não é sobre... Nós não vamos aqui provar que a vida após a morte existe, porque não é mais necessário. Já está mais do que provado. E a prova maior foi a que o Mestre Jesus, o Cristo divino, nos deu há mais de 2000 anos atrás, quando ele volta e vai conversar com os seus discípulos e dizemos nós lá no nosso curso, tanto no cristianismo iniciático, como no Mestra Maria Madalena Revelada, esse nosso outro curso, nós vamos entrando em detalhes sobre esse encontro. E como nós não estudamos apenas os evangelhos considerados oficiais, os 4, mas estudamos também os outros evangelhos escritos de outros discípulos que ficaram com as escolas iniciáticas e são considerados, e como nós explicamos no nosso curso, o Evangelho de Filipe hoje tem traduções, maravilhosas traduções, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, né? Nós já temos esse material. Então, nesse material, nesses outros evangelhos, nós temos a notícia de que Jesus veio muitas e muitas vezes, não é? Então, nós sabemos por ele que existe vida após esta vida aqui e após o que nós chamamos de morte, quando esse corpo aqui perece. Mas nós não somos esse corpo. Esse corpo é uma roupa. Então, a roupa perece. A roupa física, a roupa corpórea. A alma, o espírito, o nosso eu real, ele vai viajar para um outro nível dimensional, um outro nível de realidade, onde a velocidade atômica é diferente, então a frequência vibratória é diferente, e onde nós vamos ter, então, agir com o outro corpo que nós temos aqui conosco, né? Que é chamado, em algumas linhas religiosas, de perispírito, outras linhas religiosas chamam de corpo astral, não é? E nós vamos, então, de partida para essa outra dimensão. E a vida continua, né? Então, nós não vamos aprofundar aqui esse aspecto de provar que a vida continua após a morte. Porque isso, então, como disse, já está mais que provado.
E a Kelly Nilo, perdi meu amado cãozinho há 7 dias. Kelly, você é uma trabalhadora do Templo Harmonia. Entrega o seu irmão cão querido para a mentoria espiritual do Templo Harmonia, que cuidam dos animais. E ele já vai ser acolhido imediatamente num local paradisíaco. Os animaizinhos ainda é tudo mais fácil, porque eles não têm o ego que nós temos. Então, com eles é tudo mais fácil. E eles vão ser acolhidos pela grande equipe espiritual e pelos devas e elementais que cuidam do reino animal, certo? É por isso que é bom fazer parte de uma egrégora espiritual, porque nós temos ajuda até com os nossos entes queridos que vão para o outro lado, não é? Ele também vai viver em outra dimensão, com certeza, já está vivendo. Os animais são espíritos evoluindo como nós. São seres divinos, são seres vivos, e eles estão em caminhada evolutiva, e eles continuam seguindo. E os animais, eles têm trabalhos muito especiais também, lá do outro lado. Eles evoluem, eles melhoram, certo? Com certeza ele continua vivo, não existe dúvida. Não existe nenhuma criatura vivente que não tenha alma e espírito. Todos continuam. Então, graças ao seu trabalho no Templo Harmonia, o nosso instrutor está aqui dizendo, graças aos nossos trabalhos em comunhão com a hierarquia, quem trabalha, quem tem comunhão com a hierarquia, quem pratica essa vivência com a família divina, recebe ajuda para todos os seus entes queridos. É o que nós vamos falar aqui hoje. Tá bem? Certo? Com licença, só um minutinho. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma parábola do Mestre Jesus. Porque, como nós falamos em nossos cursos, é sempre interessante a gente estudar se baseando em obras sagradas. E quando falo obras sagradas, obras de mestres, de avatares. Então, nós estamos falando do Cristo Jesus, nós estamos falando de Buda, nós estamos falando de Lao Tse, nós estamos falando dos antigos registros sagrados que são os Vedantas, a própria Torá, o Evangelho, né? Nós não podemos fazer estudos metafísicos, espiritualistas, de ciência espiritual, sem nos basearmos nos avatares e no legado que eles deixaram através dos seus discípulos. Então, seria muito fácil, né, uma pessoa vir e falar, eu vi assim, assim, assim. Aí a gente pode inventar, quanto mais carisma a pessoa tiver, mais fácil ela pode inventar algo, enfiar a goela abaixo e todo mundo achar encantador. Eu mesma tenho talento para fazer isso, se eu quiser, não é? É só você ter carisma, ter traquejo, e aí você passa a informação. E esse é um mal que está acontecendo muito hoje em dia. As pessoas falam, né? E os outros, assim, acolhem, sem fazer um questionamento, né? Aqui não. Nós vamos nos basear nos ensinamentos do Mestre Jesus, o Cristo. Porque para nós somos uma escola espiritualista séria, nós somos um grupo terapêutico sério. Para nós não existe iluminação, não existe transcendência, não existe cura espiritual se você não entender o Mestre Jesus. E se você não praticar o Mestre Jesus. E para você praticar, você tem que compreender. E para você compreender, você tem que estudar. Ah, Maga, mas às vezes eu leio a Bíblia e não entendo nada. Então você busque por locais que expliquem, que compartilhem,
busque por obras literárias, por autores que explicam aquilo, e vá buscando até você encontrar um que te cale ao coração. Nossa, que explicação bacana essa, gostei. E aí você vai comprando os outros livros, ou vai vendo os outros vídeos. O que você não pode é não fazer isso e achar que você vai se iluminar sozinho, sem colocar informação preciosa para dentro do seu ser, para dentro da sua mente, refletir sobre isso e se transformar. Não dá para ter transformação, não dá para ter mudança de vida para melhor se você não colocar informação nova para dentro do seu ser, certo? Isso aí, não adianta falar, não, você decreta milhões de vezes esse... Olha, vou falar uma coisa que vai ter gente que vai ficar brava comigo. Não adianta você decretar 1000 vezes um decreto que veio dos... fale aí, Moriarty, um ser estelar aí, desses mais da moda. Pleiadianos, dos pleiadianos. Não adianta você decretar 1000 vezes o decreto dos pleiadianos se você não entender o Cristo Jesus, o maior avatar do planeta, avatar da era de Aquário, desculpa, avatar da era de Peixes, que nos preparou para a era da luz, para a era de Aquário. Certo? Então, assim, as coisas têm que caminhar em comunhão. E nós aqui, por isso que nossas lives não tem tantas pessoas, porque nós somos sinceros em dizer, porque o nosso papel não é ter milhões de visualizações. O nosso papel é entregar o conhecimento da ciência crística, da ciência espiritual. Então, hoje, nós vamos usar o Evangelho do Mestre Jesus. E eu falei que nós íamos estudar uma parábola que vai falar de 2 falecidos, né? Vocês sabem que parábola é essa? Vocês já sacaram qual parábola que eu vou falar hoje aqui? Uma parábola que descreve 2 falecidos. Jesus falava muito por parábolas. Quando é que o Mestre Jesus falava em parábolas? Quando ele precisava ensinar conceitos que nós ainda não tínhamos na nossa vida aqui física. Algo que não acontecia no plano físico. Então, quando tinha que falar sobre algo que não era comum para nós, ele usava de uma parábola, de uma história. E a parábola, ela tem um símbolo. E esse símbolo é para nos passar o conceito, simbolizado, o que ele quis dizer. Então, ninguém sacou qual é a parábola dos 2 falecidos que o Mestre Jesus falou? Várias vezes, Mestre Jesus falou de vida após a morte. Várias perguntas que fizeram para ele, algumas até tão... Teve aquela pergunta de uma mulher que casou com um irmão, ele faleceu. Aí casou com outro, também faleceu. Aí casou com outro, também faleceu. Essa mulher devia ser, né? Aí acho que foi 4 maridos, Ivone, não lembro. A Ivone vai lembrar melhor que eu. E aí eles perguntam, quando ela falecer, com qual marido ela vai ficar? Então, umas perguntas muito primárias. O Mestre Jesus tinha uma paciência com a gente, né? A Morgana sacou. É a parábola do homem rico que vivia no regalo e do pobre Lázaro. A Morgana sacou. Teve mais alguém aí que falou essa? Não, então é a Morgana. 2 falecidos. O rico, que vivia numa vida de regalo, que exagerava em tudo, e um pobre Lázaro. Boa noite, Manuel Jeremias, bem-vindo. E o pobre Lázaro que vivia na sua porta. Então, ele vai nos descrever esses 2. Então, vamos lá. Eu tenho ela aqui escrita só para não esquecer nenhum pedaço, mas vamos falando de forma mais solta. Então, havia um homem rico. Ele tinha um grande casarão. E ele vivia
numa vida que fala se banqueteando esplendidamente todos os dias, né? Se banqueteando esplendidamente todos os dias. Ele vivia regaladamente, ele vestia púrpura e linho finíssimo, ou seja, ele era um homem rico que se vestia bem, tudo bem, mas ele vivia nesse exagero dos alimentos materiais. Ele era um exagerado. E havia também um certo mendigo que vivia na porta desse casarão rico. E essa pessoa pobre, ele era cheio de chagas, ele era doente, ele não andava direito. E ele se esforçava por se alimentar das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Ninguém dava nada para o mendigo que se chamava Lázaro. Ele vivia do que caía da mesa, ou seja, das sobras que o excedente que ele conseguia colocar às mãos, não é? E esse Lázaro, esse mendigo, ele vivia na porta, tinha muitas feridas e os cães lambiam as feridas dele. Então mostra para nós que ele nem conseguia se movimentar direito, né? Porque até os cães conseguiam ficar lambendo as feridas dele. E aconteceu que um dia o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É assim que Mestre Jesus está contando a parábola para quem estava ali com ele. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E o rico foi sepultado, né? Então, a gente observa que o pobre não foi sepultado. Ele deve ter sido jogado no monturo. O rico foi sepultado. O rico foi sepultado e o Evangelho conta que no inferno ele abriu os seus olhos, ou seja, ele acordou no plano infernal, estando em tormentos. E aí ele olhou para cima e viu ao longe, lá em cima, o Abraão e, para o seu espanto, o Lázaro, aquele mendigo, abraçado assim, encostado no peito de Abraão. Só lembrando vocês que Abraão, a gente sempre fala dele, né? Nos nossos cursos internos. Abraão é o pai da nação hebraica e nós estudamos lá quem é Abraão de fato, né? O que ele fez. Então, aqui na parábola, o Mestre Jesus escolheu a pessoa mais conceituada da época para aquelas pessoas para falar que estava com o Lázaro, que é o pai da nação, que é, então, o ser mais evoluído, o mais alto do clã que aquelas pessoas poderiam entender. E o homem rico olha lá para cima e está tudo bem lá em cima, está bonito lá em cima, e ele está no mundo infernal, né? E aí ele diz assim, clamando para o pai Abraão, que é o pai ancestral da raça dos hebreus. Ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E Abraão respondeu para ele, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, isto posto, um grande abismo entre nós e vós. Desculpa, eu falei errado. E além disso,
está posto também um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os daí passar para cá. E disse então o homem rico, que era rico, né? Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E o pai Abraão respondeu para o homem que fora rico: mas eles têm Moisés e eles têm os profetas. Ouçam-nos. E, novamente, o homem que foi rico disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, aí sim eles acreditariam. E Abraão torna a dizer: se eles não ouvem a Moisés, e se eles não ouvem aos profetas, eles tampouco acreditarão, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Mais na frente, né? Teve um morto que ressuscitou, que foi o Cristo Jesus. E mesmo assim, não convenceu, não é verdade? Então, vejam as palavras de sabedoria que o mestre já estava colocando aqui nessa parábola. Pode chegar um morto ressuscitado, mas se a pessoa não quiser compreender, se ela não quiser aceitar, ela não vai aceitar. Não é um fato que acontece na vida da pessoa que faz com que ela se modifique, que ela se conscientize, que ela se transforme. Pode ter 1000 fatos, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é como a pessoa interpreta, a disposição dela em querer absorver uma nova informação e querer ter a vontade, o empenho de se transformar. Então, dito isso, vamos também para a interpretação dessa preciosa parábola, porque nela Jesus nos conta, pessoal, toda uma informação de como é a vida após a morte. Então, vocês vejam que nós falamos aqui de um personagem rico, exagerado, que cometia exageros na matéria, né? Se regalava com a matéria, então ele não era equilibrado. Ele era um homem egoísta, materialista, de olhos fechados para a evolução da consciência, do ser, não é? Esse cara desencarna e o Mestre Jesus aqui nos informa que na pátria espiritual nós vamos continuar a ser exatamente como somos aqui. A consciência que nós temos aqui, nesse nível, é a consciência que nós teremos lá. A consciência. Agora a vida vai mudar muito. Porque o homem rico viveu só materialmente. Ele não viveu evolutivamente. Então, quando ele foi para lá, ele viveu sem ter os recursos evolutivos espirituais. Na verdade, ele era rico no mundo da matéria, rico na sociedade, rico no dinheiro da matéria, mas ele não era rico internamente. Ele não tinha valores. Então, como ele não tinha valores internos, quando ele vai para a pátria espiritual, ele é pobre, miserável. E vai para um plano miserável. E vai para um plano de sofrimento. Ele vai para o plano do egoísta, do cego,
talvez ele passava pelo Lázaro todos os dias, não era capaz de uma benesse, de uma pequena ajuda, nada, não que ele fosse responsável pelo Lázaro, mas ele poderia colaborar, né? Ele talvez nem enxergasse o Lázaro. Então, como ele não tinha valores evolutivos, ele vai para um plano difícil de sofrimento. E o Lázaro está com Abraão. Não é que Lázaro esteja com Abraão porque ele era pobre. Não quer dizer isso. Mas Mestre Jesus, e eu aposto minhas fichas que Mestre Jesus falou mais coisas nessa parábola, né? Mas as traduções às vezes não nos chegam de uma forma. Mestre Jesus com certeza está dizendo, nós vamos estudar aqui, vamos ver isso, que o Lázaro, ele desenvolveu valores internos, valores evolutivos. Ele estava com o pai Abraão não porque ele foi pobre, mas porque ele deve ter despertado para valores evolutivos, valores emocionais, mentais, a sua consciência se ampliou com a experiência que ele teve na vida. Com certeza, o Lázaro, que nasceu e teve uma vida como mendigo, em outra vida pode ter sido um rico na vida física, que usou muito mal os recursos e aí voltou nessa condição, certo? Então, é interessante a gente notar que lá do outro lado existem níveis. E Mestre Jesus explicou várias vezes que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Existem muitos níveis, pessoal, muitos planos, muitos locais. Não é somente locais espirituais, dimensionais, como também orbes planetários, tudo isso, foi tudo isso que o mestre quis dizer, certo? Nós vamos para o plano que condiz com a nossa evolução. O céu e o inferno existem, mas eles são estados de consciência. Então, às vezes nós já estamos aqui na vida material, vivendo a nossa evolução, passando pelas nossas experiências, mas tem pessoas que têm o inferno na consciência. E tem pessoas que têm o céu na consciência. Só que aqui a nível físico, esse corpo não nos deixa enxergar o campo áurico que nos rodeia, que já é uma foto energética para onde nós vamos. E existem as nuances de todos os níveis, diferentes níveis. São 13 níveis que Mestre Jesus descreveu na obra do seu Evangelho Apócrifo, Pistis Sophia, mas existem metafísicos que dizem que são 180 níveis, 188, porque cada plano tem vários subplanos. E nós somos atraídos para o plano que nos, como disse, que é igual à nossa frequência, à nossa consciência, exatamente igual. E o que nós vamos cometendo em vida vai se plasmar no nosso perispírito. E do lado de lá, o nosso perispírito vai ter aquela história e vai arrastar aquilo do lado de lá, certo? Se vocês quiserem fazer perguntas, depois eu aprofundo. Agora, algo muito importante que está aqui, muitas pessoas pensam que pela resposta que Mestre Jesus colocou na parábola, que Abraão deu ao homem que era rico, e agora era o mendigo no fogo, Abraão diz para ele, o Lázaro não pode aí molhar sua boca.
porque um abismo nos separa. Então, muitas pessoas pensam que o Mestre Jesus disse que quem está lá, naquele local infernal, vai estar lá para sempre. Um abismo impede que a pessoa saia de lá. Mas não foi isso que o Mestre Jesus falou na parábola. Vamos afinar a compreensão? Vocês conseguem reparar que o homem rico, quando ele viu Lázaro lá em cima e o Abraão, com o Abraão, o pai da nação, o super mega ser evoluído, ele não faz a pergunta assim: pai Abraão, por que que eu estou aqui e o Lázaro está aí? O que que eu posso fazer para estar aí também? Ou ele não fala: pai Abraão, eu me arrependo dos meus erros, dos meus exageros. O que que eu posso fazer para sair dessa condição? Pai Abraão, eu fui completamente maldoso com o Lázaro. Em nenhum momento eu o socorri. Mas agora, a primeira coisa que eu peço é para que o Lázaro me socorra. Ele não, o homem que era rico e agora é um miserável espiritual, em nenhum momento você nota um arrependimento, uma reflexão, mas você nota que ele continua sendo egoísta. Ele quer ser saciado do seu problema. Ele estava com sede. Ele estava passando um tormento. E ele pediu para o Lázaro mitigar a sede dele. Ele não se demonstra arrependido e nem faz a pergunta evolutiva. Por que eu estou aqui? E o que eu tenho para fazer para sair daqui? E eu cheguei à conclusão que eu errei. Eu fui egoísta, eu fui materialista, eu fui frio, eu desconsiderei os outros. O abismo que separa o homem que era rico e o Abraão e o Lázaro não é um abismo de condição do inferno para o céu. Não é algo geográfico. O abismo é um estado de consciência. É isso o que o Mestre Jesus quis colocar. Não estava havendo arrependimento por parte do homem que era rico, que foi rico. Não está tendo essa reflexão. E enquanto ele não fizer essa reflexão, ele não vai conseguir sair dali, porque o abismo não permite. E ele ainda continua com o seu hábito egoísta, porque ele quer que o Lázaro apareça para os irmãos dele. Somente para os irmãos dele. Os demais não importa. Só importa o clã familiar dele, que inclusive ele sabia que deveriam ser materialistas também. Então, nessa parábola, o mestre usa de uma imagem, e se nós ficarmos refletindo nessa história, nós vamos ter todas as respostas. Uma pessoa materialista que se farta, que exagera das gulas do plano material, que é egoísta, que é fria, que não se incomoda com nada além de si mesma, essa pessoa que não tem uma consciência espiritual vai ser miserável no plano espiritual. Agora, uma pessoa que pode ser miserável nesse plano material, mas, ou ela pode ser rica também, mas se ela tiver
consciência espiritual e estiver se esforçando para evoluir e para ser nessa semana melhor do que ela foi na semana passada, essa pessoa tem valores internos, valores evolutivos, valores morais, valores espirituais. Essa pessoa, mesmo que tenha sido miserável aqui, vai ser rica, vai para dimensões espirituais superiores. Mestre Jesus, no Sermão da Montanha, fala isso. Ele diz: bem-aventurados sois vós que tendes fome e que tendes sede de justiça, porque vocês serão saciados e ficarão fartos no reino dos céus. Reino dos céus não significa apenas morrer e passar para o outro lado. O reino dos céus é o seu estado de consciência. Você pode trazê-lo para cá agora, no plano físico, se você vai aprofundando o seu entendimento sobre as coisas. Então, aqui nós temos essa curta e grandiosa explicação do Mestre Jesus sobre como funciona a vida após a morte, não é? E aqui nós colocamos para vocês a condição espiritual dos nossos familiares e antepassados interfere em nossas vidas aqui no plano físico? Por que nós buscamos esse assunto para falar hoje? Porque nós acabamos de viver, né, ontem, o dia de finados, né? E é bacana a gente entender uma forma mais profunda, mais ampla, mais espiritual, mais filosófica, evolutiva, de lidar com essa data especial, bem como todos os dias da nossa vida. Os nossos antepassados, a nossa linhagem familiar, eles continuam ligados a nós, de uma certa forma. Eles podem estar em planos de sofrimento, eles podem estar nos infernos. O que são infernos? Mundos ínferos, mundos difíceis, mundos sofridos, tá bem? Eles podem também estar em mundos superiores. Ambos, os que estão em mundos superiores e os que estão em mundos difíceis e sofridos, ambos interferem na nossa vida. Os que estão em mundos superiores nos ajudam, a energia deles nos dá impulsos evolutivos. E os que estão na ignorância, no sofrimento e nos vales de sofrimento da pátria astral, eles também irradiam pela nossa linhagem genética, irradiam as frequências densas. De sorte que nós que estamos no plano físico, se nós temos similaridades conscienciais, se nós temos a mesma postura de algum antepassado nosso, nós vamos repetir também as mazelas que ele carrega nele no nosso corpo físico. Então, vamos supor que nós tenhamos tido um bisavô truculento, que viveu lá num local e ele passou a faca num monte de gente, foi um criminoso, ninguém podia chegar nele e falar nada, que ele era raivoso, autoritário e assassino. E aí nós, que fazemos parte dessa linhagem dele, nós também sejamos uma pessoa beligerante, uma pessoa raivosa, uma pessoa também que não tolera, radical, crítica, que dá na cara dos outros. Talvez a gente não passe a faca, porque hoje em dia não seja tão fácil como era lá com o nosso ancestral. Mas a gente tem toda a carga comportamental igual. Então, esse cara, esse nosso bisavô, aonde ele estiver vivendo, no plano astral, no inferno que ele estiver, a energia dele, por similaridade, chega na gente.
E nós vamos começar a apresentar distúrbios físicos de acordo com esse padrão. E se essa pessoa teve alguma doença, a gente também vai ter, porque a gente começa a viver numa simbiose. E nós temos o mesmo padrão. E muitas outras coisas podem acontecer, pessoal. Nós sabemos de irmãos que faleceram com algum problema, afogados, aí o que fica vivo lá na frente vai desenvolver alguma questão, não é? Tem doenças, pessoal, que são nitidamente, na ciência espiritual, elas são nitidamente espíritos que estão diretamente influenciando a pessoa ou encostados no seu campo energético. E até com os animais também, isso acontece muito, muito. A raiva canina é um encosto espiritual. Ah, Maga, mas então como que a vacina ajuda? Ajuda porque trabalha mecanismos do sistema nervoso para aquele animal não ficar tão suscetível. Mas ela é uma doença de encosto espiritual. As demências, o que a gente chama os louquinhos que estão nos hospícios, a gente já estudou no nosso curso Cristianismo Iniciático. É perturbação espiritual. A paralisia infantil é um efeito de um espírito ali, numa criança que ainda tem o campo energético muito frágil. A nossa querida Rita, que faz as obras de pintura, não sei se ela está aí hoje, ela tem lá no livro dela, maravilhoso, um conto que agora eu não vou me lembrar o nome é um conto lá que tem na região da Amazônia, quando a mulher grávida pode estar perdendo todo o leite, porque à noite vai um ser que é da nossa mitologia brasileira, que vai, enquanto a mulher dorme, ela tem formato de uma grande cobra. Enquanto a mulher cobra, ele vai lá e mama e suga todo o leite. E essa mulher vai ficando doente até morrer. O que é isso? Senão o acesso de um espírito inferiorizado que tem acesso a essa mãe porque ela está muito enfraquecida e o seu campo energético está muito frágil e é fácil de entrar, né, de ter uma invasão espiritual de seres que até mesmo se parecem com uma grande cobra, porque eles estão em planos ínferos e estão degradando a sua forma perispiritual. Isso existe. Então, existem essas duas histórias. Os nossos familiares têm influência sobre nós, mesmo não estando perto, dependendo do jeitão que a gente for, e aquilo vai viajar pelo nosso cordão de DNA e vai chegar até nós. E existe a invasão dos espíritos desencarnados para aquelas pessoas que não se cuidam espiritualmente, o que é uma coisa super comum na nossa sociedade. Pessoas que não fazem parte de nenhum local espiritual que possua egrégora forte e também não faça ritos espirituais conforme os avatares ensinaram, porque tem que ter uma sabedoria para fazer, não é de qualquer jeito que funciona, como já falamos aqui várias vezes. Tem pessoas que oram, mas é uma oração sem poder, porque ela só lastima, ela só chora. Isso não é uma oração conforme os mestres nos ensinaram. Não tem poder de conexão com a presença divina, com o Espírito Sagrado. Então, essa pessoa não consegue receber nada, porque ela está se conectando com o choraminga. Ela está se conectando com o espírito de que ela é vítima, com
com os espíritos dos coitados. E é isso que os espíritos inferiores querem. Que você se sinta um coitado, que você se sinta uma vítima, que você seja o coitado do mundo. Porque aí você se liga com as frequências deles, as frequências baixas. Então, sim, a condição dos nossos antepassados interfere na nossa vida aqui, e muito, muito mais do que nós podemos imaginar. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, eu sempre falo isso e vou repetir algumas vezes. Chico, é possível que pessoas que tenham problemas mentais, que algumas delas seja perturbação espiritual? E aí o Chico falou, não. Não algumas delas, mas todas. Todas elas. E se tivessem perguntado para o Chico se as nossas doenças físicas também têm natureza espiritual, o que vocês acham que ele iria responder? Porque toda a doença, ela é um distúrbio espiritual, consciencial. Bem como todos os conflitos que temos na vida são manifestações de desarmonias internas que nós precisamos ajustar. Bem como o nosso estado de prosperidade ou de dificuldade também é. Também é um distúrbio consciencial, espiritual, evolutivo. Então, a nossa cura tem que ser no espírito, na consciência. E como nós curamos a consciência? Com conhecimento e a prática do que aprendemos. Mas, Mago, e aí o meu bisavô que foi perverso, assassino? Você fazendo aqui e agora, você vai estar ajudando a linhagem. Porque a energia vem para você, mas também vai de você para os outros. Toda prática que você estiver fazendo evolutiva, espiritual, principalmente se você está ligado numa egrégora forte, que aí é a egrégora dos espíritos de luz, da mentoria espiritual, da hierarquia divina, também vai te ajudar. Toda essa evolução que você fizer, toda a sua melhora, também vai curar o seu antepassado. Então, se hoje você tem uma doença, e isso é muito comum que eu vou falar para vocês, talvez aí muita gente vai perceber isso, muita gente que segue conosco na escola iniciática e no Templo Harmonia, vários já nos descreveram isso, em nossas consultas a gente fala também. Às vezes você tem uma coisa, um problema de saúde, que vem se repetindo na sua linhagem. As mulheres, né? A Sandara vai falar aí, todas vocês que são terapeutas, creio que vocês vão concordar, porque nós que somos terapeutas integrativas e trabalhamos com o holismo, nós percebemos isso. Tem doenças que se repetem na linhagem. Então, às vezes, uma mulher tem uma doença que a mãe dela teve, ou a avó dela teve, a bisavó dela teve. As irmãs, as tias. Não todas, mas algumas têm. E aquilo vem caminhando. Né? Aquilo vem caminhando. Por quê? Porque existe ali um padrão comportamental, consciencial, que precisa ser curado. Criou uma mácula e essa mácula fica viajando pela linhagem. E também acontece o mesmo com os homens, certo? Então, ataque cardíaco, né? Uma coisa tão comum de acontecer em algumas famílias, principalmente para os homens. Todo o estresse, todo aquele esforço de manter todas as coisas em ordem, o medo de não conseguir cumprir com tudo, né? E olha, são muitas histórias. Começaram a voar os insetozinhos aqui, viu? Por quê?
nós estamos nessa primavera e aqui é um local bem próximo, né, da mata, então eles começam a vir nos visitar. Não vai dar para ver. Não vai dar. Eles começam a vir nos visitar, né? Mas é bom que eles também escutam a live. Então, pessoal, nós ajudamos a nossa linhagem quando nós estamos evoluindo. Quando eles desencarnam, falecem, quando nós fazemos parte de uma egrégora espiritual, de um local que seja fortalecido na egrégora, como nós já explicamos nas lives anteriores, imediatamente a gente já pede ajuda para essa pessoa, mesmo que ele não tenha sido espiritualizado. Essa pessoa, mesmo que não tenha sido espiritualizada, se alguém da família está num trabalho espiritual, evolutivo, forte, com egrégora espiritual, ele vai encaminhar esse familiar dele para a egrégora espiritual e a egrégora espiritual vai ajudar esse espírito. Como o homem rico aqui, que ficou pobre, ninguém estava orando por ele. A família dele, todos eram materialistas, ninguém estava pedindo por ele, ninguém tinha acompanhamento de anjos e de seres de luz, então ele ficou largado lá. Ninguém foi resgatado. Como é que é o resgate dos seres de luz para um familiar nosso, alguém que a gente encaminhe, mas que não tenha consciência evolutiva? Os espíritos de luz vão levá-lo para um lugar e vão começar a ensiná-lo, vão começar a ajudá-lo a compreender. E no momento que ele compreender e se arrepender, ele sai daquele nível e vai para outro. Você quer trabalhar evolutivamente? Ele vai dizer, sim, eu quero. E aí ele vai sair. Não, nós não estamos num local de sofrimento porque Deus esteja nos punindo. Deus não tem nada a ver com isso. Nós ficamos num local de sofrimento porque a nossa consciência está na mesma frequência daquele local. Se nós formos mudando a nossa consciência, nós vamos mudando de lugar. Depende de nós. Como eu disse, o céu e o inferno está conosco. Nós tivemos livre-arbítrio no plano físico e vamos continuar tendo livre-arbítrio no plano espiritual. Nós decidimos, não é? Nós decidimos qual é a linha que nós vamos querer seguir, certo? Agora, quando a condição dos nossos antepassados melhora, a nossa também melhora. Porque deixa de trafegar ali naquela linhagem de DNA aquela mácula que foi curada. Aquele transtorno que foi curado. Aquilo deixa de fazer parte da linhagem. Ao longo dos anos, eu vi muito isso acontecer de várias formas diferentes. E na minha família, eu vi isso acontecer de formas, assim, extraordinárias. Eu conheci famílias, todos materialistas, não tinham sequer uma luzinha de se preocupar com nada evolutivo, espiritual, materialistas, inclusive egoístas, né? Todo materialista tende a ter essa tendência, né? Tende a ser egoísta, porque ele só pensa nele, na família, no que vai ser melhor para ele, no dinheiro, no conforto, no que ele vai conquistar. E eu conheci famílias inteiras assim, e que aí um começa a fazer um baita trabalho espiritual evolutivo, e aí naquela família ter pessoas de gênio muito difícil,
pessoas que até sofrem, pessoas com transtornos emocionais. E quando aquele um começa a trabalhar espiritualmente, evolutivamente, os outros começam a ficar mais pacificados, serenos, felizes. Porque aquele um começa a fazer os trabalhos espirituais em nome dos outros. E esses outros da família podem ser os de nível físico e pode ser os de nível espiritual. Aprender a representar os seus familiares. Mãe Divina fala muito isso nas aparições dela, Nossa Senhora. Nós estudamos isso no nosso curso, não é? Você pode representar os seus familiares quando você está fazendo uma sessão de estudo com obras sagradas, quando você está fazendo uma meditação, quando você está fazendo as suas orações. Você entrega para o Espírito Santo toda a sua linhagem. Entrega para a presença divina toda a sua linhagem. Ou entrega essa e essa e essa pessoa. Como você quiser. Você não vai direto nelas, você sempre entrega para a presença divina. Sempre entrega para o Espírito Sagrado. Sempre entrega para o Cristo, para a Mãe Divina. Você triangula. Não vai direto. Não faz o link direto. É assim que Mestre Jesus ensinou. Mestre Jesus ensina isso em pormenores. E isso está descrito no Evangelho Apócrifo, chamado Piste Sofia. Não é? Estamos estudando ele por partes nas nossas lives internas no curso Cristianismo Iniciático. Então, a nossa condição após o nosso falecimento vai ser exatamente o que nós fomos aqui no nível físico. E tem coisas muito simbólicas que nos acontecem lá, como eu falei, mudança de forma do corpo astral, chamado licantropia, que é como o ser vai se tornando cada vez mais grotesco, porque ele tem um comportamento grotesco, e isso vai plasmando no seu perispírito. Tudo o que ele é, como ele é, plasma no seu corpo perispiritual. E quando esse cara voltar para o mundo material, tudo que está no perispírito dele plasmado vai voltar para a matéria. E ele vai ter que ter uma vida onde ele vai viver aquilo tudo. Então, o nosso jeitão de ser nos acompanha no corpo astral, e se a gente piora a nossa condição lá, volta para cá. De sorte que, veja do que estou falando, uma vez perguntaram assim para o Chico Xavier: Chico, o que você nos diz dos políticos? Isso lá atrás, né? Eles são tão... Como que é essa palavra? Nossa, me fugiu. Corruptos. Eles são corruptos. Chico, eles prejudicam, às vezes, estados inteiros com a corrupção. O que você nos diz disso, Chico? E o Chico falou assim: coitadinhos. Chico falou, coitadinhos. Como assim, Chico? Coitadinhos? Eles são corruptos. Eles estão vivendo uma vida, né, de nababo. Eles têm tudo, eles abusam de tudo, eles têm contas em todo, na Suíça, eles têm iate, eles podem fazer tudo. Coitadinhos. Porque o Chico enxergava a história toda do cara. Aqui o que é? 80, 90, 100 anos? Aí esse cara vai para o astral. Uma pessoa que prejudicou criou uma mancha no seu perispírito. E uma pessoa que prejudicou um estado inteiro? E uma pessoa que prejudicou centenas de milhares? Né? Como é que é isso? E aí o Chico falou, coitadinho.
Porque aqui você vai viver 100 anos, mas lá você vai viver quanto? Quanto de mazela tem em cima de você para você depurar lá? E se a sua família for toda igual a você tá ferrado, porque ninguém vai pedir por você, ninguém vai te encaminhar, né? Porque vocês vão falar, ah, não, mas faz missa de 7º dia. O que adianta fazer uma missa de 7º dia se todo mundo que estiver lá não estiver com o Espírito Sagrado? Não é isso. Isso não faz efeito. Não é um rito externo. É a comunhão interna. É a vivência real do divino em nós. Então o Chico respondeu, coitadinhos, porque não vale a pena. É muita tolice nós sermos viajantes nessa jornada do plano físico e não cuidarmos da nossa evolução. E é uma tolice maior ainda nós não cuidarmos da nossa evolução e nos comportarmos mal. Não desenvolvermos consciência altruísta, valores morais, espirituais, sabedoria. Nós pagaremos um preço alto por isso. O preço vai ser o sofrimento. Então, para os estudiosos, os instrutores e os mestres da sabedoria espiritual, viver assim é uma grande tolice. Porque 100 anos aqui no plano físico não é nada comparado à nossa vida eterna. E em quanto tempo nós ficaremos numa condição difícil. Então, nós terminamos por aqui a nossa explicação de hoje e me coloco à disposição para responder perguntas. Pessoal, estão gostando dessa live? Estão gostando do tema? Deem like, colaborem para que a informação viaje pela internet, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse canal, tá bem? Colaborem para que informação evolutiva viaje aí você colabora conosco também, para que nós possamos continuar essa tarefa aqui, né? Porque para nós estarmos aqui trabalhando com vocês, existe uma estrutura de vários de nós. E a gente precisa manter essa estrutura. Então, se vocês colaborarem, vai ser muito bom, muito melhor. Gratidão, tá bem? Mensagem para mim. Avisar na live. Certo, a Sandara, ela está pedindo para nós avisarmos aqui. Hoje estaria marcado 2 sorteios. Os que fizeram comentários na live do Diário da Lua, no canal da Sandara, e um segundo sorteio da peça artística do Diário da Lua. O segundo sorteio seria para os que adquiriram o Diário da Lua, certo? Mas a Sandara, atendendo a pedidos, tiveram pessoas que falaram com ela, pediram para guardar uns dias, porque elas precisam de uns dias para poder adquirir. Então, a Sandara, ela vai aguardar uns dias para fazer o próximo sorteio, que vai ser realizado no início de dezembro. Vai ser numa live aqui também aberta do Templo Harmonia, tá bem? E vai ser no início de dezembro o segundo sorteio. Para quem adquirir o Diário da Lua, vai concorrer a um segundo sorteio, tá bem? E hoje nós vamos sortear para os que fizeram comentários na live do Instagram da Carol, da Sandara, quando ela lançou esse precioso trabalho do Diário da Lua, ok? Daqui uns minutinhos nós vamos fazer esse sorteio. Vamos responder algumas perguntas
E eu e o pessoal aqui do templo, nós orientamos vocês. Assistam a live do canal da Sandara no Instagram, do Diário da Lua. Ela já fez 2 lives, né, preciosas. Assistam, porque vale a pena, tá bem? Ela é autora desse diário, que não é apenas conhecimento, é terapia. É uma ferramenta terapêutica para as mulheres. Um excelente presente para dar também para as mulheres da nossa família, as jovens da nossa família. É algo inovador, muito especial, tá bem? Aqui trouxeram para mim, certo? O Diário da Lua, que a Sandara é autora, olha só, não é pouca coisa, é uma ferramenta e ninguém melhor do que ela para explicar, e ela o fez na live dela no Instagram, tá bem? E aí, o que acontece? Nós aqui, do Templo Harmonia, nos associamos a ela através também da nossa gráfica, porque nós temos uma gráfica para promover trabalhos evolutivos, uma gráfica que está a serviço da Era da Luz, uma gráfica que está a serviço dos empresários que trabalham para a construção da nova era, da nova consciência, e a nossa gráfica entrou numa parceria que nós fizemos para ela todinha. A montagem artística foi a Letícia, a montagem de tudo foi na gráfica Arcádia do Moriarty, e aqui também nós temos, olha, nós colocamos, atendendo ao pedido da Sandara, o diário tem um selo radiônico. Esse caderno tem um circuito radiônico, que é o circuito que está ligado às antenas do Templo Harmonia, que irradiam frequências. A antena da máquina em Sofior, que irradia frequências. Então, esse caderno aqui, ele tem uma captação dessa frequência terapêutica, que aqui na capa o Moriarty conseguiu colocar, desenvolveu e colocou um circuito através de um microcristal também, tá bem? Então, é uma tecnologia inovadora que nós estamos desenvolvendo na gráfica do Arcádia do Templo Harmonia, porque são solicitações que os instrutores nos fazem e que os seres da confederação e da hierarquia nos fazem. A mentoria espiritual nos faz, liga a tecnologia conosco, né? Liga as tecnologias da dimensão superior conosco, tudo isso acontece, né? Todos esses dispositivos, essas antenas, eles usam a tecnologia Tesla e a tecnologia Cache, certo? E aí o pessoal está colocando aqui para mim. Todos os produtos da gráfica que nós vamos fazer a partir de agora em diante, que são agendas, produtos gráficos, todos que vocês quiserem que nós coloquemos os circuitos radiônicos, frequências, se vocês quiserem que a gente coloque um selo com uma ressonância, com uma frequência, para vocês poderem acessar com o QR Code, nós também fazemos. Toda a tecnologia, a gráfica pode, conversando com vocês, entendendo o que vocês querem, podemos fazer. A nossa gráfica só trabalha com produtos evolutivos. Isso não quer dizer, Maga, eu queria fazer um caderno comum. Tudo bem, é evolutivo. Eu quis dizer que nós não podemos trabalhar, por exemplo, com um caderno que tenha o chifrudinho na capa. Não podemos. Porque nós não podemos trabalhar com símbolos evolutivos, tá bem? Só promovendo a melhora da consciência, tá bom? Então, a gente faz um estudo, vemos como é melhor, como foi aqui, a Sandara pediu para fazermos um estudo, fizemos, vimos que seria possível, colocamos todo o material no nosso equipamento, tivemos a resposta da mentoria espiritual, que podia, e aí tivemos a resposta do equipamento de frequências.
né? Que é a tecnologia Tesla que eu estou falando, esses equipamentos, a máquina Orion, a máquina Sofior, e o equipamento também aceitou esse material. Maga, já teve material que não aceitou? Já teve material que não aceitou, tá bom? Mas a maioria de vocês que nos pediram, porque já teve muitos outros materiais que as pessoas não querem que eu comente aqui, ok? Já teve e aceitaram todos, tá bom? Nós estamos desenvolvendo também umas coisas bem bacanas. Brevemente nós vamos mostrar para vocês, brevemente, tá bem? Os cadernos que vocês estão nos pedindo, as coisas, tudo desenvolvendo. E quem quiser mostrar os seus cadernos no grupo Fraternidade, do Templo Harmonia, da escola, mostra lá, vão mostrando para as pessoas. Eu não posso mostrar porque é de vocês, mas vocês podem, né? Amanhã vai ter uma live muito preciosa com a nossa preciosa trabalhadora da luz, a Morgana. Vai ser no Instagram, é isso, pessoal? É @Morgana Carvalho Oficial. E eu tenho certeza que essa live vai ser igualmente épica. Só os entendidos entenderão, né? O que nós estamos falando, porque precisa estar aqui faz um tempinho para entender por que nós falamos igualmente épica ou epicamente uau no Instagram. Sim. A live vai ser Morgana com a Sandara. Ah, tá. Então eu vi lá no grupo. Vai ser no Instagram da Sandara. Então vai ser mega épico. Então vai ser mega épico. Dupla de épicas. Olha, vocês viram como é, né? A mentoria espiritual do Templo Harmonia nos avisou que nós íamos começar a todos nós nos ajudar, porque nós precisávamos expressar os nossos dons, né? E olha que a coisa toda já está acontecendo. Todo mundo sentindo esses impulsos. Nós somos os empresários da nova era, certo? Ah, mas eu não sei fazer terapia, eu não sei falar desse assunto. Mas você trabalha, você tem o seu ofício, seja lá qual for. Você, tendo postura evolutiva, você está sagrando uma nova consciência. E são esses seres que vão colaborar para que a manifestação da era de luz aconteça o mais rápido possível, né? Então, uma grande alegria trilhar a jornada com vocês. Gratidão. Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas. Célia Arissa, boa noite, querida Célia. Maga, e o Templo Harmonia? Acompanhou a doença e a passagem do meu irmão Roberto. Sim. Em março ele fez a passagem. Isso. E foi muito serena. Muito serena. E mais importante, ele foi acolhido pelo Templo Harmonia. Foi. Quando a Célia nos passou o caso do irmão dela, o Roberto, né, Célia, ele ainda estava num processo de tratamento. Ele melhorou, né, Célia? Ele teve uma melhora de saúde. Ele teve uma melhora de ânimo, de humor, né, Célia? Saiu da depressão, deu aquela melhorada. Mas aí, hoje confesso para você, nós aqui já sabíamos que era uma melhora para ele ajeitar o que precisava ajeitar. Porque aqui, para nós já tínhamos visto, né? Mas aí o templo acompanhou todo o processo, ele teve tratamento terapêutico e tratamento espiritual. E aí a Célia percebeu, ela percebeu como é que foi a serenidade com que ele foi conduzido. Os mentores espirituais, eles têm um grande carinho por nós. Eles sempre pedem, estejam conosco para que nós possamos estar com vocês. E como que nós estamos com os irmãos do plano espiritual? Com a conexão através dos trabalhos espirituais da egrégora, da família espiritual que a gente faz parte.
A Célia dando o testemunho dela. Gratidão imensa, Célia. Gratidão. A Maísa, boa noite, Maísa. Colocou aqui para nós. Maga, não se trata do que temos, mas do que nos tornamos. Como o que temos e o que vivemos, não é? Perfeito. Que lindo isso. Não se trata do que temos, mas do que nos tornamos com o que temos e com o que vivemos. Perfeito. Não vou nem falar mais nada de tão lindo que está isso. Gratidão, Maísa. Terapeuta Maísa. Né? Gratidão imensa. E a Carol, boa noite, Carol, autora do Diário da Lua, colocou aqui para nós. Existem muitos infernos, entre aspas. Eu chamo de lugares no submundo, em diversas frequências, locais, por exemplo, para fumantes, suicidas, espíritos viciados em droga, em sexo, em jogos, álcool, etc. O espírito encarnado já vive nestas frequências, nestas determinadas frequências. Isso. Quando desencarna, vai para esses locais com afinidade energética. Exatamente isso. Exatamente isso. E quando existe no plano físico lá uma pessoa vivendo essa questão igual a dele, e que então tem um campo áurico que ressoa no mesmo padrão, fica fácil para esse cara encostar, porque ele vai querer se nutrir daquela energia, daquele campo áurico. Uma pessoa que tenha qualquer uma dessas características que a Carol colocou aqui, então ela tem o campo energético dela todo esburacado, todo enfraquecido. Facinho de um cara vir, um espírito, vai, viciado em drogas, encostar e ficar se alimentando, se nutrindo daquela exalação que o viciado do plano físico está tendo. Então, essa pessoa, de qualquer uma dessas coisas que a Carol colocou, ela vai atrair os chamados encostos. Por que chama encosto? Porque encosta mesmo. Fica debruçado em cima. É feio de ver. Precisa ter estrutura para ver isso. E ele vai ficar sugando aquela exalação que o fumante tem, que qualquer dessas coisas. Então é por isso que tem que haver cura espiritual. Por isso. É por isso que é tão difícil o tratamento das pessoas somente com a parte material. Porque não é só isso que está acontecendo ali. Né? E a Carol também é terapeuta, também é paranormal, trabalha nessas frequências de saber observar. Os terapeutas que têm conexão espiritual, guardiania para fazer isso, precisam estar ligados num local de egrégora espiritual, como, por exemplo, nós aqui que estamos no Templo Harmonia. A nossa vida de terapeuta muda, né, pessoal? Vocês que são terapeutas, meninas, a Carol sabe disso. A vida do terapeuta muda completamente. Porque daí o terapeuta passa a ter respaldo espiritual. Antes ele tinha os mentores espirituais dele, 3, 4. Aí ele se liga no templo, Harmonia, por exemplo, que tem retaguarda espiritual, aí ele vai ter 300 com ele, se ele for lidar com uma situação difícil. Essa é a diferença. Gratidão, Carol. Dorinha Alvarenga, boa noite, Dorinha. Ontem tivemos o culto dos antepassados na Igreja Messiânica, um dos melhores que existem. Hoje acordei muito leve e tive um dia maravilhoso hoje. Eu faço a meditação com os avós, é um trabalho maravilhoso, baseado nos estudos de Danny Johnson. Maravilhoso tudo que a Dorinha colocou aqui. E a Igreja Messiânica, que tem a Mundial do Brasil, como todas as religiões orientais, que trabalham muito
bem a questão da ancestralidade dos antepassados. E a igreja messiânica, pessoal, vocês sabem que aqui nós somos ecléticos, ela é abençoada. A egrégora espiritual dela é luz divina pura. Gratidão, Dorinha. Morgana, Maga, sobre o que você dizia de orarmos com o verdadeiro poder, eu só fui aprender quando entrei no Templo Harmonia. Percebo que, embora eu já tivesse conhecimento sobre o poder da palavra, eu não sabia do poder orativo. Só fui aprender com o conhecimento místico do cristianismo. E por tudo isso e muito mais, sou extremamente grata. Gratidão, Morgana. O que você colocou aqui é tão interessante, né? Nós não sabemos que não temos um conhecimento, né, até tê-lo. Então é por isso que eu falo e sempre vou repetir. Nós precisamos estudar o conhecimento de acordo com os mestres nos passaram. Porque senão a coisa fica rasa. Foi por isso que eles vieram. Se Mestre Jesus não tivesse vindo fazer o que ele fez na Terra, e quem estuda o cristianismo iniciático sabe, aprende, que ele não veio falar de comportamento moral. Isso é o básico. Ele veio falar de muito mais. Ele veio nos dar um diário de autoiluminação, de conexão com a nossa presença divina. Mas a gente não percebe que não sabe isso até saber, como a Morgana colocou aqui. E aí a gente entende, muda o modo como nós lidamos com o decreto, com a oração. E o chaveamento que é colocado lá. Tem que ter os nomes de poder. Tem que ter conexão com o Espírito Sagrado. Senão não funciona. Senão são palavras que atuam só na mente concreta. Não atuam na consciência. E é a consciência que transforma. Gratidão, Morgana, gratidão. Fátima Vilas, boa noite, Fátima. Hoje, aleatoriamente, li os Salmos 9 e 37. Penso que ressoam bastante com o que estamos recebendo neste encontro com você, querida amada. Querida Fátima, gratidão por compartilhar. Fica aqui para nós o convite para nós nos deleitarmos com o Salmo 9:37. Se a Fátima está colocando aqui para nós, é porque eles estão nos chamando. Eles estão nos chamando. A nossa irmã, trabalhadora da luz, trouxe essa informação. Os salmos são estruturas divinas vivas que irradiam códigos divinos. Quando nós trabalhamos com os salmos, porque eles são muito antigos, a conexão que foi feita no início do trabalho da vinda do Cristo para a matéria, para a Terra. E eles são colunas divinas que se manifestam na hora que a gente começa a fazer. Então, nós vamos continuar com o nosso estudo dos Salmos, promovendo os vídeos, porque nós precisamos também estudá-los metafisicamente, né? Então, gratidão, querida Fátima, gratidão. E a Tamara colocou aqui para nós. Boa noite, Tamara. Não sabia dessa importância de orar pelos nossos ancestrais. Achava que era focar na minha cura. A sua cura não é somente sua, porque nós somos todos um. Nós somos unidos. Uma vez eu estava na aula de um escritor e ele disse assim, reparem que quando, na história do Noé e da Arca, quando as pessoas foram subindo na Arca e as pessoas que foram para a Arca, os animais que foram para a Arca,
eram os que iam ser salvos. E aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, tão interessante, ele disse assim, reparem que tinha que subir 2 a 2. Não podia subir um sozinho, nem pessoa, nem animal. Tinha que ser 2 a 2. E o instrutor lá dando essa aula, ele era metafísico, e ele disse, tem que subir 2 a 2 porque você não evolui sozinho. Você evolui quando você está colaborando com os outros. Você se cura quando você está colaborando na cura dos outros. Se você só foca em você, talvez seja uma outra modalidade de egoísmo. Seja uma... Você está se distraindo, achando que está na espiritualidade, mas você só quer saber de você. Pode ser que isso aconteça. Então, aquele instrutor, ele disse, por isso que para subir na arca, para você ser salvo, para você sair de um local que ia ter problemas, para você ir para um local que vai ser melhor, você tem que ir com alguém. Ele falou. Se você for sozinho, você não vai subir na arca. Achei tão legal, Tamara, isso que você colocou aqui é muito precioso. É uma observação. Quando você está focando na sua cura, peça por todos os que têm o mesmo problema que você. Para que eles todos sejam abençoados, como você vai ser. Como você está sendo. Então, quando nós compreendemos que nós temos um papel a cumprir aqui, de evoluir e de colaborar com a melhora do reino, da maneira que a gente puder. Isso é consciência evolutiva. Isso é o que Mestre Jesus também fez os discípulos dele perceberem, né? E vamos lá. Gratidão, Tamara. A Carol colocou para nós. A gente reproduz muita coisa, mesmo com os ancestrais em vida. Isso, mesmo com os ancestrais em vida. Meu avô materno tinha problemas de coração. No ano que ele desencarnou, eu fiz todo um acompanhamento espiritual com ele. Nesse entremeio, eu não tenho nada no coração. Comecei a ter dores no peito, a ponto de ir ao médico para ver se havia algo errado. E não havia. Era apenas o compartilhar intenso da mesma frequência entre nós dois. É isso aí. E se você não se cuidasse espiritualmente, ia precipitar para o corpo físico, né? Gratidão, Carol. Diene, boa noite, Diene. Minha mãe é epilética. Desde criança. E por várias vezes pude constatar que tratava-se de uma obsessão espiritual. Diene. Desde que passei a fazer parte da egrégora do Templo Harmonia. As crises são mais raras. Uau! Posso dizer que hoje ela está curada, graças a tudo que aprendi e vivenciei aqui no Templo Harmonia. Diene, gratidão pelo seu depoimento. Gratidão. A epilepsia é transtorno espiritual, obsessão espiritual, encosto espiritual. A epilepsia é o que tinha muito na época de Jesus, eles chamavam de endemoniados. Porque naquela época o nosso campo energético não tinha a capa protetora de luz divina. Foi a partir do Cristo que nós passamos a ter. Então a Diene começou a trabalhar num local que tem egrégora espiritual de fato e de direito, que é o Templo Harmonia, e ela conseguiu a ajuda da mentoria espiritual para ela, fazendo o trabalho, ajudar a mãe dela. Gratidão a Diene, deu testemunho que é tudo o que nós estamos falando aqui. É preciso trabalhar espiritualmente com egrégora. Gratidão, Diene. Marcos Oliveira, boa noite, Marcos. Namastê, Maga, namastê. Se somos todos consciências e o fractal está no todo,
Podemos orar para a nossa família cósmica, que automaticamente estaremos orando por nossa família terrena? Sim. Você vai pedir ajuda da família cósmica para que os códigos divinos, os dons, a luz que eles têm, se manifestem na família terrena. Esse é o trabalho. É o trabalho. Unir as famílias, que é o que os avatares vieram nos ensinar. Unir a família divina, cósmica, com a família isolada da Terra, que ficou isolada da família cósmica. É isso aí, Marcos. Gratidão. Gratidão. Vinícius, boa noite, Vinícius. Maga, quando dormimos, vamos para os mundos internos. Como nos protegemos durante o sono para não receber ataque espiritual do mundo interior? Pode falar aqui no aberto? Posso. Faça orações na hora de dormir. Peça para o seu anjo da guarda ficar com você. Peça para você ficar na sua família de luz do Templo Harmonia. Você é um trabalhador do Templo Harmonia, você está numa egrégora templária que tem mais de 3.000 anos. A gente estuda isso. Você é trabalhador do Templo Harmonia, faz o curso iniciático. Você está numa egrégora de luz divina, de família divina que tem mais de 3.000 anos. Então, quando você for para os planos astral e outros, você peça para estar com o seu anjo da guarda e com a sua família do Templo Harmonia. E aí você vai trilhar lá só em situações evolutivas. Você até pode ir trabalhar num reino necessitado. Pode. Mas você vai com retaguarda. Lá você não vai ficar e você não vai ficar com nenhum miasma. Porque aí você vai ter uns 1.000 caras ali contigo, vai ter senhoras da magia, vai ter mentoria, entendeu? Então a gente tem que pedir, a gente tem que afirmar que a gente quer isso. A gente tem que fazer oração na hora de dormir, né? A gente tem que decretar. Pode ser uma oração curtinha, mas a gente tem que fazer, tá bem? E a Ramani, boa noite, Ramani. Querida amada, sou testemunha disso também. Sentia meus pais precisando de auxílio. E nos meus estudos no cristianismo iniciático, com o Templo Harmonia, eu pedi ajuda em minhas orações e até em meus sonhos. Estava trabalhando para curar os pais. Olha que especial. Tem mais. Um dia você me enviou a mensagem de Saint Germain. Sim, a Ramani, aqui em tratamento conosco, recebeu uma mensagem, porque isso acontece aqui de vez em quando para os trabalhadores, para os que fazem o curso. A mentoria aqui é muito atuante e aí cascateia lá dos céus superiores através dos mentores e a mensagem chega. A Ramani foi uma que recebeu. Procurei ajuda na Messiânica, isso porque ele recomendou que ela fosse lá também. Recebi o Oricari. E só então lembrei que meus pais e eu íamos juntos receber Jorei. Hoje estou podendo fazer o assentamento e amparo deles no solo sagrado. E toda a minha vida está mudando. Toda a vida da Ramani está mudando. Maga, gratidão a tudo que recebo e vivo com o amparo e o acolhimento do Templo Harmonia. Semana que vem estarei recomeçando minha nova fase, enxergando de novo, eu até me emociono, com meus olhos e acessando internamente com todo o meu ser essas bênçãos infinitas. Deus abençoe você, a mentoria espiritual, a nossa família de luz, Elohim, hierarquia, confederação, mentoria do Templo Harmonia. Abençoe toda a Irmandade, abençoe você, e você teve toda essa cura gigantesca na sua vida, mas porque você se conectou e se esforçou.
Gratidão por nós podermos trilhar com você a jornada. Gratidão. Diene, Maga, com a transição planetária em curso e a retirada dos arcontes do plano físico, os espíritos obsessores ainda têm permissão para atuarem aqui no plano terrestre? Tem. Espíritos humanos deste planeta, tá tudo igual, Diene. Quem está sendo retirado daqui são os outros. Os humanos, nós vamos ter que nos resolver evolutivamente, com o nosso esforço. As lideranças dos arcontes saíram, mas as lideranças humanas não. Foram desmantelados os infernos onde ficavam aprisionados seres. Mas a prisão da consciência dos humanos é com os humanos. Por isso que nós estamos sendo chamados a trabalhar nessa mudança de era das sombras para a era da luz, tá? Vênis, boa noite, Vênis. Maga, qual a explicação do plano espiritual, se tem, para esta demanda de doenças mentais, tendo como carro-chefe a ansiedade? Fala porque a humanidade está tão doente, desconexão com a presença divina. É isso. A humanidade precisa se reconectar de forma mais profunda e ampla com a consciência superior e com a presença divina. É isso. Gratidão, Vênis. Suzana Moura, boa noite, Suzana. Mago, uma pergunta, mesmo quando a morte da pessoa aconteceu 2 a 3 anos atrás, vale encaminhar para os seres de luz só agora? Sempre vale. Sempre é hora. Os seres de luz vão lá ajudar a qualquer tempo que você pedir. Conhecemos histórias de pessoas que estavam falecidas há 40, 60, 80 anos. Conhecemos todo tipo de história. Aí, quando a família, alguém da família, detectou algo, você sabe que quando a gente começa a trabalhar, às vezes vai vir a informação de um ser necessitado. Né? É ele que está pedindo socorro. Vale a qualquer tempo. Nós podemos orar por nossa linhagem. O Meixo Sama ensina, o Meixo Sama é o mestre da messiânica, a orar até o início dos tempos. Olha que lindo. Muito especial isso. Tamara, boa noite, Tamara. Maga, você pode falar das mentes suicidas? Para onde vão e como podem se libertar deste padrão? É difícil quem se suicida, porque ele vai ficar repetindo o suicídio. O que ele sentiu vai ficar ali, repetindo. E se a gente começar a fazer um trabalho espiritual, orar, pedir socorro, principalmente se a gente pertence a uma egrégora poderosa, tem conexão, quanto mais conexão a gente tem, mais a gente tem amparo, né? Então, a mentoria espiritual vai lá e começa a retirar essa pessoa e ajudá-la, vai ajudando, até ela ir saindo daquele processo. Todo mundo tem que ir tendo uma conscientização para ir saindo do plano que está repetindo o sofrimento, né? E aí vai ter essa ajuda e vai sair dali, tá bem? Maria José, boa noite, Maria José. Uma pergunta. Uma pessoa morreu há 40 anos. Se reencarnou, podemos rezar por elas como se ainda estivesse no plano espiritual? Você pode rezar por qualquer familiar e antepassado seu. Se ele estiver no plano espiritual ou se ele estiver no plano físico, é indiferente. Você está rezando pelo espírito dele. Aonde ele estiver, ele vai receber a luz divina. Aonde ele estiver, vai ajudá-lo de qualquer maneira que for. Tá bem?
Fernanda Queiroz, boa noite, Fernanda. Estou lendo os Salmos todos os dias e estou amando e sentindo muita diferença. Gratidão pelo seu testemunho. É o que eu falei, né? O que acontece nos Salmos. A gente ancora uma coluna com a família divina. Ai, mas eu não entendo muito o linguajar dele. Eu sei, é meio difícil. Mas quando você vai repetindo como a Fernanda, vai transformando. Chega uma hora que você começa até a entender claramente. É o hábito, a constância, né? Gratidão, Fernanda. Sandara colocou para nós. Quando a gente se cura, nos tornamos uma obra de compaixão. Ai, que lindo! Através de nós, libertamos também nossos antepassados e nossa linhagem. Gratidão. Marcos colocou para nós. O filme Amor Além da Vida mostra uma família que, após o desencarne, vibram em faixas conscienciais diferentes, mas os laços familiares os conduzem a um reencontro e realizam um salvamento propiciado pelo amor, transmutando dor em aprendizado e alegria. É lindo esse filme. Lindo esse filme, né? O Marcos é bom que ele sempre traz o filme do tema da live. Né? Gratidão, Marcos. Ana da Almeida, boa noite, Ana. Agora estou entendendo o que acontece quando, querida maga, eu realizo os ritos de oração. Como se eu fosse a ponta de um triângulo composto por todos os que estiveram aqui antes de mim. É isso. Gratidão. Gratidão a você. Eunice, boa noite, Eunice. Gostaria de saber sobre a cremação. Se tem alguma diferença para o espírito. Dizem que é preciso esperar 72 horas depois do desencarne, para os corpos sutis se desprenderem. Perfeito. É isso mesmo, Eunice. Não é bom cremar imediatamente, né? Poucas horas depois. É bom esperar 72 horas. Melhor ainda se tiver orações de encaminhamento, porque daí os mentores espirituais de luz, a família de luz, o anjo da guarda, alguém vai abrir uma porta de acesso para eles, e eles vão ali cuidar, né? E aí, quando aquele corpício precioso for para a cremação, a alma da pessoa já está acolhida num outro lugar, completamente desligada daquilo, tá bem? E ela vai estar num hospital, vai estar dormindo, não vai ter aquela ligação ali, tá bem? Então, é perfeito isso que você colocou. Tem mais uma, é isso? A Thaís colocou aqui para nós. Maga, por anos eu sofri a morte do meu pai, de sentir a angústia. Aí fui rompendo minhas crenças limitantes e recentemente meu pai apareceu em sonho e pediu para eu libertá-lo da minha dor e deixá-lo partir em paz. Orei para ele ir em paz e senti alívio. Sou eternamente grata à minha sogra, a Nadejda, por me instruir e estar me fazendo me encontrar espiritualmente. Muita bênção. Que precioso depoimento, Thaís. Eu te entendo, até fico emocionada. A morte não é fácil para nós, a gente pode entender tudo, mas a dor da separação nos pega, né? Agora, vamos trabalhando para nos firmar evolutivamente, porque na era de luz não vai haver essa separação como existe agora.
Porque não é para as dimensões estarem separadas dessa forma. Nós, nesse podemos perceber naturalmente os outros planos. Naturalmente. A evolução da consciência, o despertar da nossa consciência superior, vem junto com a capacidade de perceber os outros níveis. E aí não vai haver separação. Essa dor que nos massacra, ela não é uma coisa de Deus. Isso não é o plano de Deus para nós. Isso foi colocado aqui porque nós vivemos num mundo capturado por consciências involutivas. E isso eu explico bem nas lives internas do Templo Harmonia, né? Aqui eu não posso falar. Mas o que a Thaís colocou aqui é a dor de todos nós. É a minha também. E foi com meu pai também. E eu também tinha essa ligação. E eu tinha todo o entendimento. Mas a dor é a dor. Né? Mas o que você fez foi lindo. Porque quando nós estamos sofrendo aqui, pensando naquela pessoa, onde ela estiver, ela está recebendo. Ela está recebendo as bênçãos de luz das orações, mas também está recebendo a nossa angústia. A Thaís nos mostrou como que a ligação é perpétua, principalmente da linhagem familiar. Ela vai existir para sempre, tá bem? Gratidão a todos pelas perguntas. Nós temos mais perguntas, mas nós temos que acabar, já deu horário. Quem quiser me fazer perguntas que precisa mesmo fazer, que quer ter a resposta, pessoal, manda para o nosso WhatsApp do Templo Harmonia. Se inscreve nesse WhatsApp ali, coloca ele no seu celular, pode mandar a pergunta à vontade, vai ser uma alegria para nós responder para vocês, tá bem? Uma alegria. E agora, nós vamos sortear a peça artística, esse quadro, essa imagem cerâmica, que é do Diário da Lua, e que vem com o QR Code da frequência da Lua cheia, que eu explico no panfletinho toda a parte terapêutica, quem foi que criou essa frequência, como que conseguiu percebê-la, são técnicos mesmo, tá? Então, aqui nós vamos sortear. O Moriaki, a gente vai sortear por como é que chama? Um aplicativo. Um aplicativo de sorteio, que é para não ter erro, não vamos tirar papelzinho, não. Todo mundo que está inscrito no sorteio recebeu lá, no WhatsApp do Diário da Lua da Sandara, recebeu para ver que estava lá o seu número, né? Então, vamos lá. Tá bem. Aí, tá todo mundo aqui na lista. Deixa eu ver. Aqui na lista, tá? A gente vai dar aqui o sortear. O sortear e vamos ver, ó. Vou clicar no sortear. Número 12. Número 12, quem é 12? Letícia Polastri. Letícia Polastri comentou, fez um comentário na live da Sandara Oficial e ganhou a peça artística do Diário da Lua. Como é que deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, de uma forma que vocês consigam ver. Tá dando para enxergar? Número 12. Número 12. Vocês estão vendo? Tá bom? Foi aqui o sorteio. Parabéns! Letícia ganhou. Pessoal, só para finalizar, eu vou falar mais uma vez, mais de uma live, nós ganhamos aqui esse livro, Um Caminho do Despertar Crístico. Olha que tema lindo. E ele foi escrito aqui pelo Célio Bonetti e pela nossa queridíssima trabalhadora da luz,
Zélia Maria de Matos, nós ganhamos de presente, começamos a ler, estamos achando uma delícia, uma preciosidade, e eu vou falar dele mais vezes, tá bom? Mas aqui eu já quero dizer isso para vocês. Se a Zélia tiver... Ah lá, a Zélia tá lá, querida. Gratidão, Zélia. Zélia, quem se interessar, tem às vezes vocês perguntam sobre obras, quem se interessar, a Zélia pode colocar o teu contato aí, Zélia, tá bem? Deixa aí. Mas quem se interessar também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do Templo Harmonia e a gente encaminha para a nossa querida Zélia, tá bom? E nas próximas lives eu vou falar mais dele, porque agora já passou bem do horário, vou falar com mais carinho, mas eu comecei a ler e eu estou achando muito precioso. E a Zélia foi um primor de irmã da Senda, que mandou aqui para nós a dedicatória, e o querido Célio e ela assinaram. Ai, que presentão, gratidão, gratidão imensa, tá bem? Então, pessoal, a nossa próxima live é interna, na próxima sexta-feira, e é dia de trabalho ritualístico, não é? Então, nós vamos colher todas essas informações e o nosso trabalho espiritual, metafísico, ritualístico vai ficar ainda mais rico. Gratidão a todos vocês, a todas vocês. Gratidão por nós trilharmos juntos a senda evolutiva. Até a próxima, pessoal!